Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram então, não é? Lucas, capítulo 4, versículo a partir de número 16. A palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer: hoje cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. A palavra de Deus nos mostra aqui que Jesus entrou na sinagoga e neste momento foi-lhe dado o livro para que ele pudesse ler. E ele leu a passagem de Isaías, que é essa que nós acabamos de ver aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu para dar boas novas aos pobres, libertar os presos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar as boas novas do Senhor. A palavra nos mostra aqui que neste momento ele fechou a Bíblia e se assentou. Eu fico imaginando toda aquela gente, né? Todas aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar, olhando para Jesus e pensando assim: o que esse homem está falando? Ele está falando que ele veio para libertar os oprimidos? Ele está falando que veio para dar vista aos cegos? É isso que ele está falando? Eu entendi direito, Leisiane? É isso que ele está falando? Eu entendi direito, Flávio? É isso? Eu imagino que nesse momento houve um susto ali, né? Eles estavam reconhecendo ali um homem enviado por Deus para libertar os oprimidos. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei como tem sido a sua vida. Eu não sei quais as dores do seu coração. Mas o que eu sei é que Jesus veio para trazer libertação à sua vida. O que eu sei é que Jesus veio para trazer vista àquele que está cego. O que eu sei é que Ele veio prover a necessidade daquele que é pobre, daquele que é desprovido. Amém? Então a escolha está sobre as nossas vidas. A pergunta que eu faço para você hoje é: você escolhe a liberdade ou a escravidão? O que você escolhe para a sua vida? Eu não falei com o pessoal do louvor, eu não falei com o pastor a respeito do que eu iria ministrar aqui, mas eu não sei se vocês perceberam, mas desde a primeira música, o que tem sido ministrado é liberdade. Liberdade àquele que é filho de Deus. Liberdade àquele que se achega diante de Deus. Liberdade àquele que deseja no seu coração a presença do Senhor. Amém? Fica com essa pergunta: o que eu escolho? Liberdade ou escravidão? Mas eu gostaria desde o início já deixar aqui bem afirmativo ao seu coração de que Jesus veio para te dar liberdade. De que Jesus veio para te livrar de toda e qualquer opressão que você possa estar vivendo sobre a sua vida. Amém? Eu vou ler mais uma vez o versículo, só para que a gente possa guardar. Versículo de número 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Pobre não é aquele que não tem dinheiro. Pobre é aquele que não tem provisão sobre a sua vida. Você talvez pense: nossa, eu tenho tão pouco dinheiro, então eu sou um pobre. Não, você não é pobre. Se as suas necessidades estão sendo supridas, você não é pobre.
Pobre é aquele que é desprovido das necessidades básicas. Ele veio para pregar boas novas aos pobres. Ele enviou para proclamar liberdade aos presos. A gente já vai falar um pouco disso. Mas quem é preso? Preso é aquele que não pode andar com liberdade. Preso é aquele que está encarcerado, algemado. Aquele que não pode viver uma vida em liberdade da forma como deseja em seu coração. Ele está limitado, encarcerado, debaixo de um jugo. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos. E aqui a Bíblia não está falando simplesmente da cegueira física, da visão física. Ele está falando da cegueira espiritual, da cegueira que impede você de ir mais longe, que impede você de enxergar mais longe. Talvez você já esteja vivendo uma vida abençoada, mas você pode ir ainda mais longe. Então abra a sua visão para enxergar tudo o que Deus tem para a sua vida. A Bíblia fala em Isaías, capítulo 1, versículo 19, não precisa abrir, tá? 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Qual é a condição aqui para que você viva o melhor desta terra na sua vida? É querer. Se quiserdes e me ouvides, querer e obedecer. O pastor falou aqui, enquanto ministrava a respeito de finanças, que a obediência, ela gera bênção na nossa vida. Então, se você quiser comer o melhor da terra, se você quiser viver todos os sonhos de Deus para a sua vida, e você ouvir todos os mandamentos que o Senhor tem para a sua vida, você vai comer o melhor dessa terra. É uma promessa. É uma promessa. Você cumpre o princípio e a promessa vem sobre a sua vida. Você cumpre o querer, você cumpre a obediência e a promessa de Deus vem para a sua vida. Então, se você quiser e ouvir a palavra de Deus e começar a obedecer a palavra de Deus, você vai ter sobre a sua vida a mudança, a liberdade que o Senhor prometeu aqui, que nós lemos em Lucas, capítulo 4, vai vir sobre a sua vida. E aqui eu não estou falando somente da liberdade, da libertação do pecado. É claro que essa libertação é a principal, porque Jesus veio para nos redimir e nos resgatar do pecado. Mas é muito além disso. É para viver uma vida de alegria, uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de conquista, uma vida de liberdade emocional, porque tantos estão presos emocionalmente, estão presos em sentimentos que fazem com que ela viva ali, naquele mundo de opressão, de tristeza, de angústia e de malignidade. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Você crê nisso? Então, diga assim comigo: eu creio que o melhor dessa terra é para a minha vida. Eu assumo nesta noite uma posição em Deus de querer e obedecer a palavra de Deus sobre a minha vida. Amém? Você começou a declarar. A sua declaração vai virar uma profecia, virou uma profecia. A sua declaração já começou a trazer para a sua vida a liberdade. Só que não pode ser apenas meras palavras, não pode ser apenas declarações vazias. Elas têm que ser declarações com atitudes. Amém? Tem algum atleta aqui hoje? Não? Hoje não? Todos nós não somos atletas. Você é atleta? É, Charlie? É atleta. Gente, olha só. Ir na academia um dia vai criar músculos? Sim ou não? Não.
Ir na academia uma vez por semana vai criar músculos? Não. Ir na academia 2 vezes por semana vai criar músculos? Não? Se você for na academia por uma semana vai criar músculos? Uma semana? Não. Um mês vai criar músculos? Vai começar. 2 meses. Mais. 3 meses. Mais. 1 ano. Bem mais. Vocês conseguem entender que nós conseguimos resultado na nossa vida com a prática de pequenas coisas em todos os dias das nossas vidas? Vocês conseguem entender isso? Que é a prática por todos os dias da nossa vida que vai trazer mudança, restauração sobre as nossas vidas? Assim como o exemplo que eu dei aqui da academia, que um dia na academia não vai surtir resultado, que 2 dias não vai, que uma semana não vai, que um mês vai começar, 2 meses, 3 meses, mas o que vai trazer a mudança e a sustentação dessa mudança é o que você vai fazer por todos os dias. Amém? Olha para o seu casamento. Como está seu casamento? Você se casou, prometeu, jurou, muito amor, amar até que a morte o separe. Mas depois de 1 mês de casado, você ao invés de amar, começou a julgar, começou a reclamar, começou a falar mal da sua esposa ou mal do seu marido. No 2º mês você continuou esse processo. No 6º mês você continua reclamando. E essa reclamação só vai se intensificando mais. 1 ano depois, você já não suporta olhar mais para a cara dessa pessoa. 2 anos depois, você está pedindo divórcio. Por quê? Porque a nossa vida é sustentada por aquilo que fazemos todos os dias. Você veio à igreja, você se converteu, você reconheceu que Jesus é o Senhor da sua vida. Você já sabe, Ele morreu na cruz por você. Todos nós já sabemos, Ele morreu na cruz por nós. Ele nos resgatou. E agora? O que eu vou fazer? Eu continuo vindo na igreja 1 vez por semana. Mas como eu perguntei, a academia 1 vez por semana resolve? Não resolve. Vir na igreja 1 vez por semana resolve? Não resolve. Porque você precisa trazer a palavra de Deus por todos os dias da sua vida. Porque você precisa pregar a palavra de Deus, atrair a palavra de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, por todos os dias na sua vida. É isso que eu estou falando. Todos os dias. O que você faz todos os dias é o que vai trazer sobre a sua vida liberdade. O que você faz todos os dias é que vai trazer sobre a sua vida o melhor da terra, o melhor desta terra. Se você quiser e ouvir a ministração de hoje, a ministração de domingo, a ministração da próxima sexta, da outra, independente de quem esteja aqui em cima deste altar, você vai trazer mudança e libertação sobre a sua vida. Muitos reclamam porque está vivendo uma vida de derrota neste momento. Mas eu gostaria que você olhasse para aquilo que você fez no seu passado. Eu gostaria que você avaliasse quais foram as sementes que você lançou à terra. Quais foram as sementes que você lançou sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quais foram as sementes plantadas. Existe uma frase que diz assim: se você não gosta do que está colhendo, você tem que mudar o que está plantando. Não é isso? Gálatas 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Amém? Mas, se nós quisermos e nós ouvirmos, nós vamos mudar as coisas na nossa vida.
Eu falei há pouco que eu não sei como você entrou aqui, você pode ter entrado muito angustiado por tantas situações. Muitas pessoas são presas pelo medo, muitas pessoas são presas pela rejeição, tantas outras pessoas são presas pelo ódio, pela falta de perdão. Tantas pessoas estão presas por sentimentos. O pastor falou aqui, enquanto ministrava sobre finanças também, de traumas que ele viveu, da timidez que ele tinha. Eu hoje só estou aqui falando porque, por Deus, pela sua palavra, eu fui liberta também desse sentimento de rejeição, desse sentimento de medo. Então eu posso falar a vocês que a palavra de Deus é verdadeira, que ela funciona sobre a vida daquele que quer trazer essa palavra sobre a sua vida. O pastor falou também sobre a palavra na mente, que é logos, falou a respeito da palavra no coração, que é rema, que é dínamos ou dúnamos. E aí, a escolha é sua. Você escolhe a liberdade ou a escravidão? O que você escolhe? Você escolhe os complexos ou viver uma vida para ser o filho e filha de Deus? Você escolhe a rejeição ou você escolhe ser adotado por Deus, ser atraído pelo seu amor, ter Deus como seu pai? Você escolhe viver um casamento destruído, ou escolhe por todos os dias da sua vida obedecer à palavra e trazer sobre a sua vida práticas que estão descritas nesse livro, que podem abençoar o seu casamento e a sua família? O que você escolhe? Qual é a sua escolha? Afinal, o que Jesus tinha para fazer, Ele já fez. Ele veio para pregar as boas novas aos pobres. Ele veio para trazer liberdade aos presos. Ai, mas eu me sinto presa ainda. Eu sou crente e me sinto presa ainda. Não seja somente crente, meu irmão. Não seja somente crente. Seja filho, seja filha. Seja uma pessoa que se coloca diante de Deus e ali permanece. Seja uma pessoa que se agarra a Deus e ali permanece. Porque crente até o diabo é. A palavra de Deus diz que o diabo é crente, mas treme diante de Deus. Crente é aquele que crê. O diabo sabe que Deus existe, então por isso ele é crente também. Ele crê. Mas não basta ser crente. Tem que ser filho, tem que ser discípulo, tem que estar diante de Jesus, entendendo que Ele veio para trazer liberdade sobre a nossa vida. Amém. Amém. A palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 2, eu não vou ler, mas conta lá a história a respeito do povo de Israel, que esteve preso, escravo do Egito, por 400 anos. 40 anos é o tempo que eles foram para o deserto. 400 anos foi o tempo da escravidão. A Bíblia fala lá em Êxodo 2 que o povo de Israel começou a clamar ao Senhor depois de 400 anos. Por que será que depois de 400 anos eles começaram a clamar ao Senhor? Porque já não havia mais suporte para aguentar aquele sofrimento, para aguentar aquela opressão, para aguentar aquela situação de escravidão. E então eles começaram a clamar ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que foi levantado um libertador para aquele povo, um libertador para Israel. Esse libertador foi Moisés. Nós podemos comparar a figura de Moisés àquilo que Jesus fez por nós, que foi a libertação, a liberdade. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés. Uma coisa interessante, Moisés nasceu escravo, mas ele foi colocado nas águas e adotado pela filha do faraó e se tornou um príncipe. Moisés, ele nasceu escravo, mas ele não tinha pensamento de escravo. E por isso ele foi escolhido para ser o libertador de Israel.
E por isso ele foi escolhido, para ser aquele líder que estaria à frente, levando o povo para a liberdade. Amém? E o livro de Êxodo continua nos ensinando que houve a libertação, houve as pragas, enfim, houve tudo o que aconteceu para a libertação. E o povo foi para o deserto. Mas ainda assim, mesmo tendo clamado a Deus, Deus tendo levantado um libertador, ainda assim aquele povo reclamou, murmurou e sentiu saudade da escravidão. Sentiu falta da escravidão. O que eu gostaria de ensinar a vocês: muitas pessoas estão vivendo um momento de escravidão, estão vivendo debaixo do jugo do diabo, debaixo da escravidão, mas não estão percebendo, sabe por quê? Porque ali não está em liberdade, mas ele está recebendo ainda um sustento, um alimento, então ela se acostuma com aquele jugo, se acostuma com aquela pressão. Existem experiências, testes que foram feitos com pessoas e também com animais. Eu me lembro de um que eles colocaram vários macacos numa jaula, penduraram lá um cacho de banana, e aí o macaco ia lá pegar a banana, e cada vez que ele ia pegar, ele apanhava. Aí o que acontecia? Ele não ia mexer mais. E isso eles foram fazendo, trocando os macacos, até que, naquele momento, eu não me lembro direito, se alguém souber me ajuda. Mas foram trocando os macacos, até que tinha dentro da jaula macacos que não haviam apanhado. Mas ele sabia que não podia mexer naquelas bananas porque os outros seguravam a ele. Entende? Eles acabaram acostumados a viver com a comida ali, com o alimento ali, mas não iam buscar aquilo porque não podia. Era uma regra. Será que você está vivendo dessa forma também? Debaixo de um jugo, debaixo de uma escravidão? Será que você está vivendo debaixo de um pensamento que a psicologia hoje está chamando de crenças limitantes? Será que você está vivendo de uma forma que não está podendo experimentar o melhor dessa terra, o melhor daquilo que Deus tem para a sua vida? Os seus pensamentos estão te limitando. Os seus sentimentos estão te limitando. Você acha que não é capaz, você acha que não é ninguém. Como que está a sua vida? Você está vivendo um relacionamento abusivo, um relacionamento onde a pessoa que está do seu lado, seu companheiro, sua companheira, tem um domínio sobre você e você acha que está tudo bem? Como será que está a sua vida? Cristo nos chamou para a liberdade. Se você se sente oprimido, se você se sente angustiado, se você se sente triste, se você se sente com medo, se você se sente amarrado em alguma situação, em alguma circunstância, saia para fora, saia para aquilo que Deus tem para a sua vida, saia para viver o melhor desta terra. Jesus veio para te libertar, Jesus veio para dar liberdade aos cativos. Se você está cativo, Ele veio para dar liberdade à sua vida. Olha a ousadia de Jesus. Olha o que Ele fez por nós. Mas ainda assim, Ele tendo feito uma obra tão grandiosa para a salvação do mundo, para a salvação da humanidade, muitos ainda de nós estamos escolhendo viver a escravidão. Estamos escolhendo viver debaixo do jugo do diabo. Como eu falei no começo aqui, é claro que a primeira libertação que Deus, que o Senhor, que Jesus trouxe sobre as nossas vidas é a libertação do pecado. O pecado não pode dominar as nossas vidas. Ele tem que cair por terra nas nossas vidas. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Não importa se você nasceu em um lar destruído. Não importa se você viveu traumas
situações que amarraram a sua vida, que fizeram você se encher de complexos, se encher de temores, se encher de medos. Ainda assim, Jesus veio para desfazer as obras do diabo na sua vida. Amém? O pecado não pode te dominar. Eu não me lembro se foi a Cíntia ou se foi a Leise, mas no momento aqui de uma canção, uma delas falou: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estar em Cristo é uma posição. E para assumir essa posição, você tem que se levantar e dizer: daqui eu não saio. Eu escolho praticar aquilo que eu tenho aprendido na palavra. Eu escolho viver aquilo que eu tenho aprendido na palavra. Estar em Cristo é uma posição. Você se posiciona para estar vivendo aquilo que Ele quer. Amém? Eu falei aqui a respeito da história de Moisés, que libertou o povo de Israel, que ficou 400 anos como escravo no Egito. Mas eu gosto bastante também da história de Gideão. A palavra de Deus diz que o povo de Israel... Vamos abrir, vai. Juízes capítulo 6. A partir do versículo 1. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos eles os entregou nas mãos dos midianitas. Para aí um pouquinho só. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. De novo. Os israelitas. Quem eram os israelitas? O povo de Deus. O povo escolhido de Deus. Nós, cristãos, podemos comparar isso. De novo, nós cristãos, nós que conhecemos a palavra, nós que aceitamos Jesus, fizeram o que o Senhor reprova. O que o Senhor reprova vai trazer sobre a vida daqueles que desobedeceram maldição, consequências, sementes, enfim. Fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, Ele os entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 2. Os midianitas dominaram Israel. O que está dominando a sua vida? A opressão do diabo está dominando a sua vida? O medo está dominando a sua vida? Ou às vezes não é nada disso, mas é a religiosidade que está dominando a sua vida. O que está dominando a sua vida? Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sabe o que eles fizeram? Se esconderam. Sabe o que eles fizeram? Entraram numa caverna. Sabe o que eles fizeram? Se aprisionaram. Eles fizeram isso. Não foi os midianitas que fizeram isso com eles, foi eles. Eles fizeram as cavernas. Eles fizeram os esconderijos. E entraram nessas fortalezas. Para esconder de quem? Dos midianitas. Para esconder do pecado, muitas vezes, a pessoa entra numa caverna. Para esconder de um vício, muitas vezes a pessoa entra numa caverna. Mas não é a caverna, não é o esconderijo, não é essa fortaleza que vai trazer proteção sobre a sua vida. O que vai trazer proteção sobre a sua vida é a sua obediência à palavra de Deus. O que vai trazer proteção sobre a sua vida é a sua fidelidade a Deus. Porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Se você é um fiel da terra, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. E pelos olhos do Senhor está sobre a sua vida. Você será guardado, você será protegido, você será livre de toda e qualquer situação que o diabo ou que tente sobre a sua vida. A palavra de Deus também diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. É forte isso, né? Se eu sou nascido de Deus, se eu vivo uma vida para Deus, o maligno não me toca. Ele não pode me tocar.
Os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, começavam a plantar, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. O povo de Israel ia lá, plantava. O povo de Israel ia lá, preparava a plantação, semeava para comer dos seus frutos. Mas os midianitas iam lá, destruía tudo. Havia destruição sobre o povo de Israel. Versículo 4. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel. A prisão, o cárcere, essa caverna que você entrou, pode estar fazendo que sobre a sua vida não permaneça nada vivo. Mas a palavra de Deus, ela tem vida. Ela tem vida. Ela pode vivificar o seu coração. Ela pode ressuscitar os seus sonhos. Pode trazer sobre a sua vida um renovo. Dar vista novamente a você que está cego. Trazer liberdade a você que está oprimido. A você que está preso. A você que está cativo. Ao longo do caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel. Nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham com enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Aqui está falando ainda a respeito de dos midianitas. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Olha aqui. Eu contei a história de Moisés e falei que o povo de Israel ficou 400 anos como escravo. E depois de 400 anos, eles clamaram ao Senhor e Deus levantou a Moisés para ser o libertador daquele povo. Aqui nós vemos a história de Israel, que por 7 anos ficou vivendo em cavernas, ficou vivendo em esconderijo. Mas por causa dos midianitas, eles empobreceram e por viver empobrecidos, miseráveis, escravos, clamaram por socorro ao Senhor. Clamaram por socorro ao Senhor. E se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que Deus encontra Gideão malhando trigo. Estava todo mundo preso numa caverna, mas Gideão estava malhando trigo, do lado de fora. Ou seja, ele não estava com medo dos midianitas. E por isso ele foi chamado também para libertar esse povo. E a história é tão linda, né? Porque com 300 homens, ele consegue vencer toda essa guerra. Entende? Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor não somente da boca para fora. Clame ao Senhor com todo o seu coração. Clame ao Senhor porque Ele veio para dar liberdade. Ele veio para restaurar a sua vida. Ele veio para mudar a sua história. Ai, mas a minha história é muito difícil. Não importa qual é a sua história. Existem testemunhos tão lindos dentro desta igreja, fora desta igreja, em outras igrejas, a respeito de pessoas que viviam uma vida debaixo de uma opressão grandiosa do maligno. Mas por escolherem viver debaixo da vontade de Deus, se libertaram. Por escolherem viver debaixo da palavra de Deus, começaram a experimentar a bondade e a fidelidade do Senhor. Começaram a experimentar os sonhos de Deus para a vida deles. A sua história pode ser triste, a sua história pode ser forte, mas ainda assim, o meu Jesus, o nosso Jesus, veio para libertar os oprimidos, veio para libertar os cativos, veio para trazer vista aos cegos. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que a sua visão é aberta para você enxergar tudo aquilo que o Senhor sonhou para a sua vida, aquilo que o Senhor sonhou para a sua casa, para a sua família, para todos
todas as áreas da sua vida. Quando a palavra de Deus fala a respeito de salvação, é claro que ela está falando sim, de irmos para o céu, mas não é só isso, é libertação da doença, da miséria, da pobreza, da falta, da necessidade. Mas como eu falei, como eu ensinei aqui, isso vai sendo trazido para a sua vida todo momento. Amém. O nosso Deus é um Deus de processos. Eu creio que Ele começou o processo na sua vida. Eu creio que sobre a sua vida haverá mudança. Eu creio que sobre a sua vida haverá restauração. Porque o Senhor está rompendo as cadeias sobre a sua vida. O Senhor está rompendo as prisões na sua vida. O Senhor está rompendo todas as amarras do diabo, todas as garras do diabo na sua vida. Não importa se é algo espiritual, não importa se é algo emocional, não importa se é algo físico. Eu creio que existe a liberdade do Senhor para fluir na sua vida e quebrar todo e qualquer jugo. Amém? Abra a Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo da escravidão. Olha que a palavra de Deus está nos firmando novamente, afirmando novamente. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Sabe aquilo que eu falei sobre estar em Cristo, se posicionar em Cristo, permanecer firme? É o que a Bíblia está nos ensinando. E não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Assim como o povo de Israel, na história que vimos dos midianitas, quando se levantou o Gideão, eles novamente se colocaram debaixo do jugo da escravidão. Talvez você já tenha uma caminhada cristã, já tenha anos do Evangelho, e ainda assim esteja vivendo debaixo de um jugo. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então se posiciona diante do Senhor, se levanta em autoridade no nome de Jesus, para fazer com que o diabo solte a sua vida, solte a sua casa, solte a sua família. Se posicione em nome de Jesus, porque você é filho de Deus, porque você é filha de Deus, e Ele sonhou para a sua vida muito mais do que você está vivendo neste momento. Ele sonhou para a sua vida muito mais daquilo que você está experimentando neste momento. Pode ser que a sua vida esteja boa, mas ainda assim existe mais do Senhor. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou. Amém? Você crê nisso? Você crê que a palavra é libertadora sobre a sua vida? Você crê que o Senhor é um Deus de restauração sobre a sua vida? Para a gente encerrar, a mulher samaritana, a mulher que foi buscar água no poço. E Jesus estava parado naquele poço, e ele pediu, me dê água. E ela fala assim, Senhor, como pode estar falando com uma samaritana? Bem sabe que os judeus não falam com os samaritanos. Neste momento Jesus já estava rompendo ali, uma cadeia. Não falam. Por quê? Tira esse complexo. Eu estou falando com você. Neste momento Jesus já fez essa barreira se romper. E ele pediu água e ela perguntou, como está falando comigo que sou uma samaritana? Aí Jesus respondeu, se você soubesse quem sou eu, você me pediria e eu daria para você água viva. Eu daria para você água da vida. Aí ela disse, mas você não tem um balde? Você não tem um copo para buscar essa água? Aí ele pede, vá chamar o seu marido. Aí ela disse, eu não sou casada. Eu não sou casada. Aí ele disse, nisto disseste a verdade. Realmente você não é casada, porque você já teve 5 maridos. E este que agora você está não é teu marido.
ela se assustou e disse: eu vejo que você é profeta. Eu vejo que você é profeta. Mas neste momento que Jesus também disse a ela assim: vá chamar seu marido, ele também estava trabalhando outro sentimento no seu coração. O sentimento do abandono, o sentimento do desprezo, o sentimento da rejeição, o sentimento da condenação, o sentimento do pecado. Porque no final ele diz assim: disseste bem, porque já tiveste 5. Quer dizer, já deixou 5. Eles podem ter morrido ou podem ter se divorciado. A Bíblia não relata o que foi que aconteceu. Mas ela tinha tido 5. E o último que ela estava não era o marido dela. Ou seja, ela estava em pecado. Para aquela época, naquele momento, ela estava em pecado. Imagina quanta dor existia no coração dessa mulher. Imagina quanto sofrimento existia no coração dessa mulher. E esse versículo que eu acabei de ler fala que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. O que eu quero dizer com isso? Jesus está impactando a sua vida, eu creio pela fé nisso. Mas esse impacto não vai ficar somente na sua vida. Vai fluir. Rios de águas vivas irão fluir. Vai fluir. Vai fluir para a vida de outras pessoas. Vai fluir para todos na sua casa. Vai fluir no seu trabalho. Vai fluir onde você estuda. Vai fluir para todos aqueles que te conhecem. Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver a mudança, a restauração, a transformação, a liberdade que você está vivendo. Porque Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo na sua vida. E se Ele nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Você pode dizer isso comigo? Verdadeiramente eu sou livre. Verdadeiramente eu sou livre. Não fale isso da boca para fora. Diga: eu sou livre porque Cristo me libertou. Eu neste momento assumo uma posição em Cristo. Uma posição de viver debaixo da palavra do Senhor. Para que eu possa a cada momento me libertar, me restaurar, me curar. E trazer sobre a minha vida a visão que eu preciso para viver uma vida diferente. Amém? Você crê nisso? Se coloque em pé no seu lugar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria que você começasse a dizer ao Senhor o que está no seu coração. Que você começasse a dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero viver o pecado. Senhor, eu não quero viver a doença. Senhor, eu não quero viver essa opressão que foi lançada sobre a minha vida. Eu não quero viver esse julgamento que foi lançado sobre a minha vida. Eu não quero viver esse medo. Eu não quero viver essa rejeição. Eu quero viver o melhor desta terra para a minha vida. Porque foi isso que eu aprendi nesta noite. Que se eu quiser e ouvir e começar a praticar, a minha vida será restaurada. A minha vida será mudada, a minha vida será liberta, a minha vida vai ser impactada pela palavra do Senhor, para que eu possa não somente mudar a minha vida, mas mudar a vida de todos aqueles que estão ao meu redor, de todos aqueles que olharem para mim. Oh Senhor, vai tocando essas vidas aqui neste lugar. É a tua palavra ministrada, Pai, que ela possa trazer vida ao coração dessas pessoas e quebrar as cadeias, quebrar os jugos. Vai, Senhor. É o teu Espírito quem faz a obra. A tua palavra diz que é o Senhor quem efetua em nós tanto querer como realizar. Vem operar a tua obra, Deus. Vem operar. Vai colocando o seu coração diante do Senhor, meu irmão, minha irmã. Vai colocando o seu coração diante do altar de Deus, dizendo: Jesus, eu creio que o Senhor veio para me libertar. Eu creio, Jesus, na tua restauração. Mantenha os teus olhos fechados e declare ao Senhor: